Olá, eu sou Bruna Sorensen, sou psicóloga e hoje eu estou aqui para mais um encontro do Divino Insight. Hoje com a minha instrutora de Mindfulness, a Clarissa, para a gente conversar sobre essas práticas e como que isso pode te ajudar na tua vida. Então, vem com a gente. Enquanto eu tomo o meu chimarrão, Clarissa te apresenta. Tá. Porque hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito conectada, muito profunda sobre o Mindfulness, né? Então, antes da gente falar sobre tudo isso, começa contando quem que tu é e o que tu faz. Então tá. Desfruta do teu chimarrão. Então, primeiro agradecer, né, Bru, pra estar aqui. Pra mim é um prazer poder conversar sobre Mindfulness e poder saber que pessoas vão me escutar sobre uma prática tão importante. E me apresento falando dessa prática na minha vida, né? Então, eu sou Clarissa Alminhana, eu trabalho com Mindfulness já faz uns 10 anos, mas eu já praticava meditação fazia muito tempo, desde uns 15, 16 anos, assim. Praticava meditação, mais numa ligação da meditação transcendental, mais ligada à meditação oriental. E fiz uma viagem para a Índia, passamos 2 meses na Índia para a prática de meditação. Então já tinha esse viés. Experiência legal, hein? Sim, muito legal. E eu achei, quando eu conheci o Mindfulness na Inglaterra, eu conheci na pessoa da doutora Tamara Russell, que foi a criadora do protocolo que eu trabalho até hoje, que se chama BMT. Quando eu conheci, eu estava junto com meu parceiro Matheus, e a gente conheceu e a gente teve um preconceito. A gente pensou assim, gente, que história é essa? A ciência aí, se apropriando de conhecimento milenar, que história é essa, né? E, na verdade, o Mindfulness, principalmente esse que a gente trabalha, que é apoiado em neurociência, ele serviu como um grande pano de fundo e um treino de habilidades que refinaram ainda mais a prática que eu já tinha. Me ajudaram a perceber que muito do que eu achava que era transcendência era estado de torpor. Que muito do que eu estava achando que era a minha tentativa de evoluir era uma baita autocobrança, uma baita autocrítica. Então, foi uma grande descoberta para mim. E aí, desde então, eu sou bióloga, sou mestre em educação, então eu costurei todas essas áreas. Fundamos, primeiramente, a Casa do Horto. Hoje nós temos a Escola Internacional de Mindfulness, que se chama BMT Brasil, onde a gente forma novos instrutores. E no meu trabalho mais autoral, eu trabalho com mães dentro da prática de Mindfulness também. Sou mãe, né? Também, acho que é importante dizer. Acho que sim. Por isso trabalho com a maternidade, porque acho que é fundamental a gente desenvolver habilidades, que nos ajudem a fazer um processo de automaternagem primeiro, com mais responsabilidade sobre o nosso próprio autocuidado, a nossa própria regulação, para então isso transbordar na nossa relação com as nossas crianças. Pensando assim num conceito geral, para quem nunca escutou falar do Mindfulness, né, para quem está caindo aqui e pensa assim, nossa, será que isso pode ser algo legal na minha vida? O que é o Mindfulness e para que ele pode servir na nossa vida? Ótimo. Obrigada, Bru. Vamos começar pelo começo. Então, vamos lá. Quer botar aqui que eu vou encher? Pode ser, Bru. Obrigada. Então, vamos lá. Então, assim, Mindfulness pode ser traduzido como atenção plena, como atentividade. Obrigada. E, basicamente, é um processo psicológico, um processo neurocognitivo, onde eu desenvolvo habilidades inatas humanas que envolvem ter lucidez sobre o que eu vivencio momento a momento, com o máximo de compaixão pela minha experiência. O que é, às vezes, muito difícil, né, Clarissa? Porque a gente vai entrar nesse detalhe, mas praticar o Mindfulness envolve a gente se conectar com experiências muitas vezes desafiadoras, né? Justamente sobre aquelas que a gente tenta correr longe, tenta fugir, se desconectar. Isso. Exige muita coragem, né, esse processo. E é o que diferencia muitas vezes o Mindfulness de outras técnicas, que por vezes são até mais prazerosas, como um relaxamento, como uma massagem, como, enfim, técnicas que me ajudam a descansar completamente, né? E Mindfulness é muito mais ligado ao acionamento de uma rede de curiosidade que me ajuda a acompanhar a minha experiência e descobrir mais sobre mim.
Então, muitas vezes a pessoa chega e ela acha que ela vai aprender a relaxar. Acaba aprendendo, mas não dentro da prática. A prática, como tu traz, né, ela exige um grau de coragem, porque ela vai me fazer desacelerar e entrar em contato com algo como: nossa, como eu tô cansada. Nossa, eu tô com uma preocupação constante na minha mente. E aí eu tava achando que eu tava desatenta com tudo, eu não consigo mais ler. E aí quando eu desacelero e aprendo com práticas específicas, estruturadas, a entrar em contato com a minha experiência, eu começo a ter pistas do meu coração batendo, da minha respiração acontecendo, vou juntando dados sobre o meu agora, e inclusive descobrindo desconforto, descobrindo dificuldades, eu vou me tornando alguém mais confiável para o meu próprio autocuidado. Então, apesar de a experiência do Mindfulness não ser um relaxamento, ela pode te trazer uma indicação sobre como relaxar, ou se é isso que você realmente precisa. Nossa, eu achei que eu estava irritado com todo mundo, que o meu problema era mau humor, mas eu percebi que é sono, que é falta de sono. Então, uma forma de você se conectar com a sua experiência, momento a momento, e se cuidar melhor. E eu acho muito legal isso, assim, que tu tá falando, né? Eu vi um vídeo teu outro dia no Instagram que eu achei muito legal, né? Que tu fala sobre o quanto que existem receitas para tudo, né? Então, e é assim, a gente abre uma rede social, tem dica para tudo, tem o curso mágico que vai resolver a tua vida em todos os sentidos, né? Aí tu vai lá, gasta uma fortuna achando que aquela é a esperança, a salvação. E junto com isso, a gente tem hoje também, não dá pra gente deixar de falar, né? O quanto que as redes sociais estão banalizando transtornos psiquiátricos, doenças psiquiátricas, doenças mentais. E isso que tu fala, né? Às vezes o mau humor, às vezes o estresse, a sobrecarga, o adoecimento físico, né? Que impacta no nosso bem-estar psicológico, muitas vezes também é entendido como um transtorno, né? Sei lá, um transtorno bipolar, um déficit de atenção, ou alguma outra patologia para a qual existe uma solução, e muitas vezes é a medicalização, né? E que às vezes a gente acaba cogitando utilizar isso porque está em alta, porque é a primeira solução que apareceu ali, porque é aquela que faz sentido ou parece fazer sentido para muitas pessoas, e a gente às vezes se sujeita, se submete até se dar conta de que não é bem aí. E isso que tu tá falando me faz pensar, né, o quão corajoso justamente é poder, primeiro de tudo, né, abrir um espaço para pensar, será que é isso que eu preciso? E aí o Mindfulness como uma prática que vai me ajudar a sintonizar com o meu corpo, com o meu aqui e agora, com o que está acontecendo, com as dificuldades que eu tô tendo, com as dores que eu tô tendo, para fazer a pergunta, o que eu preciso? Exato. É por aí. Exatamente por aí. Então, a gente, no protocolo BMT que eu trabalho, a gente depois pode até explicar melhor do que se trata, mas Body Mind Training é a sigla para o BMT. A gente tem duas perguntas chaves, Bru, que acho que vão cair bem dentro do que tu está trazendo, né? Que é: como eu estou e do que eu preciso? São perguntas simples que trazem respostas e pesquisas pessoais muito importantes de serem feitas. Então, o mundo comercial, ele pula a etapa do como eu estou para poder vender o que ele você já precisa. presume, né, o como você está e do que você precisa. E muitas vezes gera essa necessidade que a gente, nossa, eu tinha e não sabia. Será? Então, eu atendo inúmeras mulheres, mães, que acham que são desleixadas consigo mesmas e não se cuidam porque não fazem skincare. Porque todo mundo acha que quem se cuida, mulheres que se cuidam, fazem skincare. E eu pergunto para ela, isso é importante para ti? O que mais que tu faz que tu considera autocuidado? São mulheres que muitas vezes se alimentam muito bem, se cuidam, escolhem leituras legais para si mesmas e se julgam como pessoas que não se cuidam o quanto deveriam pelo simples fato de não fazerem aquilo que o mercado vende como autocuidado. Sim. Então, o Mindfulness ele está posicionado previamente a qualquer outro tipo de escolha, qualquer outro tipo de tratamento, porque ele me ajuda a mergulhar no como eu estou,
antes do que eu preciso. Então, para eu saber de fato como é que eu tô. E aí, toda essa questão da saúde mental, então é muito legal marcar assim, eu não sou uma psicóloga, né? Eu sou bióloga e educadora. Assim como muitos instrutores de mindfulness, o nosso treino, enquanto instrutores, é um treino que exige que seja feita uma anamnese antes desse praticante começar a prática com a gente, justamente para que ele possa saber, para que o instrutor, a instrutora possa saber se o momento de vida dessa pessoa comporta essa prática, porque muitas vezes eu recebo alguém que vem de indicação de um psicólogo, então o psicólogo indica o mindfulness, porque essa dobradinha mindfulness e psicoterapia é incrível. Às vezes é sobre essa pessoa aceitar a necessidade de tomar uma medicação. Outras vezes é sobre ajudar essa pessoa num desmame de uma medicação. O que importa aqui é que antes de qualquer julgamento de valores, essa pessoa possa se sentir no seu centro, onde ela tem a faculdade de escolha, num lugar interno, saudável, autoral, onde ela possa estar ali situada num ambiente onde é menos a nossa prática de hoje, né? É menos sobre o que tem sido vendido e oferecido, o que acham sobre mim, e muito mais sobre onde é que o meu centramento indica que eu, de fato, preciso de ajuda, preciso de cuidado, ou talvez esteja melhor do que eu imaginei. Para poder ilustrar um pouquinho, né, o que é esse eixo, eu vou falar da nossa experiência, porque foi algo muito incrível para mim, a tua plantinha, né? A Clá tem uma plantinha num copo, que é tipo uma trepadeira, assim, uma folhagem, né? Isso. É um galinho que eu tirei de uma jiboia. Uma jiboia. Eu adoro. E aí, essa ideia do centro, né? Porque às vezes a gente fica imaginando que o centro é algo, né? Estático, é algo alinhadinho, né? Sei lá, igual o cabo de uma vassoura. Só que vendo a plantinha, a gente vê que tem movimento, né? E quantas vezes a gente perde o movimento do nosso corpo, e eu tô falando por uma experiência própria também, né? A gente vai se enrijecendo, a gente vai podando coisas na nossa vida que nos dariam esse fluir diferente e mais natural para tentar caber em contextos que a gente precisa. E olhando essa plantinha, é muito interessante de ver o movimento que ela faz para crescer, que ela faz para se desenvolver, as investidas que ela faz, às vezes, num broto, e que não dá, e aí ela recua um pouquinho, e aí ela tenta de novo. O espaço entre uma tentativa e outra para a realização daquele projeto interno dela. E isso, para mim, faz muito sentido hoje, nesse meu momento da vida, porque depois a gente vai falar um pouquinho de como já veio o mindfulness na minha vida uma vez. Hoje faz muito sentido e me ajuda muito nessa conexão e o quanto a gente pode aprender com a natureza também, né? Então eu acho muito visual, assim, né? A gente pensar na planta, e daí tu vai, né? Não só na jiboia, mas qualquer planta que tenha aí do teu lado, que a gente possa ver os movimentos que ela faz, né? Que é um dos exercícios, assim, muito reveladores que a gente pode fazer. E falei isso, né, porque justamente esse eixo, esse centramento, que às vezes a gente acha que ele precisa, que ele tá no externo, que é o outro que sabe do que eu preciso, que é o outro que sabe como eu devo me vestir, como eu devo me cuidar, como eu devo ser mãe, como eu devo ser esposa, dona de casa, né, como eu devo ser uma profissional, né, como eu devo exercer a minha profissão também. E que às vezes a gente se perde do nosso eixo interno, dos nossos valores, do que faz sentido para a nossa vida, do que nos faz vibrar e querer florescer e querer expandir. E o mindfulness, ele traz esse resgate, essas práticas que nos ajudam a nos reencontrar. Eu resumiria assim dessa forma, posso? Amei esse resumo em primeira pessoa. Nem só se reencontrar, mas às vezes se redescobrir, se descobrir, se construir, se projetar, mas em cima daquilo que tá firme pra gente. Bru, é muito linda a tua fala, porque ela parte do princípio da tua experiência pessoal. Porque o mindfulness em si, ele é um troço até mesmo sem graça.
ele vai te pedir para sentir a respiração acontecendo no teu corpo, momento a momento. Você vai devanear e vai convidar a sua atenção para retomar esse foco atencional. Vai pedir para sentir o teu caminhar, vai pedir para sentir a sensação da tua mão na perna, de cada dedo na tua perna. O treino de mindfulness em si, ele não é algo assim, uau, que máximo, que legal. A gente não confia na Bruna de 2024, porque a Bruna de 2020 teve uma experiência bem diferente. Isso, porque para você, então, é por isso que eu digo que esse teu exemplo em primeira pessoa é muito legal. Porque o que torna o mindfulness interessante é o teu próprio nível de interesse, Curiosidade. Em ti mesma, curiosidade em ti mesma, e também o quanto tu tá conectada com a tua intenção, o quanto aquilo tem sentido para ti, o quanto essa pesquisa, quando ela chega na tua vida, ela te promove um espaço de interesse que passa a colorir aquilo que era óbvio antes. E aí isso passa a ser interessante. Uma coisa que eu também queria acrescentar, Bru, é que assim, esse teu exemplo da plantinha, que me deixa muito feliz de ouvir, mindfulness em si não tem nenhum trabalho específico com a natureza. O nosso trabalho com a natureza, e é por isso que eu fiquei feliz de te ouvir, é o trabalho que a doutora Tamara Russell, que desenvolveu esse protocolo dentro do King's College de Londres, ela traz a natureza como parte intrínseca do protocolo. E por isso que quando a gente se conheceu, ela me chamou, falou, não, eu preciso que você seja professora aqui, porque a gente não tem ninguém na equipe que tenha essa abordagem. Então, para mim, é um processo muito lindo, porque todas nós, se a gente pegar assim, nós mulheres, né, nós somos cíclicas, nós somos complexas, nós somos muito diferentes dos modelos mais lineares, né, mais voltados a esse estímulo do resultado, esse estímulo mais objetificado, né, do trabalho, da criatividade, da intuição. Então, quando a gente fala sobre isso e percebe o quanto a gente se espelha em estruturas rígidas como referência, como tu traz, o que é um eixo, e a gente imagina uma linha reta, estática, rígida e linear, que é a linha do nosso celular, que é a nossa experiência com a tecnologia, que é a nossa experiência, muitas vezes, com figuras de autoridade, onde existe um certo e um errado. Então, quando eu passo a desenvolver um espelhamento nas coisas vivas, e para mim é aí que existe esse abraço entre mindfulness e natureza, eu passo a me ver como um elemento orgânico, cíclico, não linear, eu passo a lidar com a morte e vida dentro de mim, num tempero de maior aceitação, maior espaço. Eu começo a aceitar que quando eu fechar meus olhos, eu não vou encontrar um processo linear de evolução. Eu vou encontrar um equilíbrio dinâmico, assim como na natureza. Porque se uma árvore se dá o direito de ficar completamente sem folhas, como se estivesse morta no outono, para depois brotar inteira em flores na primavera, talvez eu também possa me dar esse direito, me dar esse espaço. Isso não é nada linear, porque ano que vem vai acontecer tudo de novo. E de um jeito diferente. De um jeito diferente e em função da vida, não em função de algum modelo, de alguém que tenha dito. Dentro da maternidade, dentro da infância, Bru, fazendo só esse recorte, assim, isso também é muito bonito de ver, porque a gente tem um encontro de uma mãe que é pressionada e cobrada para ser uma mãe adequada e que olha para uma criança que tem que se adequar. Então a gente tem uma experiência de tortura, onde eu preciso te adestrar para que você tenha um comportamento que faça com que toda a sociedade olhe para mim como uma mãe ideal. É um jogo de muito sofrimento. E é diferente da maternidade da natureza, onde a vida brota, potente, e ela acontece. E aí eu vou vendo nesses espelhos, assim como aconteceu contigo, eu vou vendo nesses espelhos a minha prática de olhar para dentro, acontecendo com mais aceitação, porque eu passo a olhar para fora e buscar referências vivas de experiências parecidas com a minha. Eu achei muito interessante de saber, assim, desse abraço, né, que foi feito pela Tamara com a natureza. E talvez porque eu também tenho essas características, isso é muito vivo em mim. É uma forma que eu tenho
de buscar voltar para o meu eixo, né, desde criança, aprendi isso com as minhas avós, né? Elas cultivavam muitos jardins e hortas, então, assim, isso para mim sempre foi muito valioso. Então, é algo que é muito, assim, da minha essência mesmo, sabe? Então, por isso é muito vivo. E preciso te agradecer aqui também pela tua sensibilidade, né? Porque tu já me falou isso, mas eu sinto muito o quanto cada prática que tu faz, cada trabalho é muito individualizado de acordo com o que cada pessoa precisa. E eu senti muito o quanto tu sintonizou com as minhas necessidades, né? O quanto tu trouxe propostas de pesquisa, de técnicas muito em sintonia comigo, assim. Isso é muito lindo. E eu acho que isso também é importante de destacar, lembrando, né, da diferença que faz, né, em várias áreas, mas falando aqui do mindfulness, buscar profissionais capacitados, né, tecnicamente qualificados, preparados e que ofereçam segurança para construir, para vivenciar um processo desses que é tão íntimo, tão poderoso e tão desafiador, né? Bruno, valeu, me emocionei. Tá linda. Então, o que acontece, né, Bru? Às vezes a gente tem protocolos de mindfulness que são validados e eles são, como eles possuem, né, mindfulness é uma área academicamente desenvolvida, a gente tem mais de 5 décadas de experiência nessa área, que vai pesquisar a conexão dela com, enfim, com depressão, com ansiedade, crises de ansiedade, com várias outras questões, inclusive cardiopatias e questões bastante físicas, e a relação de mindfulness com tudo isso. Hoje se estuda muito a relação de mindfulness com hiperatividade e várias outras patologias, né, nesse sentido. Então, assim, os protocolos de mindfulness, eles são validados, e esses instrutores, quando saem de uma formação, eles atendem praticantes sabendo exatamente, e aí, independente dos protocolos, quando você tem um instrutor certificado, ele é alguém, ou ela, é alguém que sabe exatamente como é que eu começo esse processo, como é que eu encontro esse praticante, faço uma anamnese, entendo que momento de vida essa pessoa está, o que ela precisa, será que é mesmo mindfulness? Então, até como a gente estava conversando, né? Tudo que for para todo mundo, a gente tem que desconfiar, porque não existe essa pílula milagrosa que vai ajudar todo mundo. Então, como o mindfulness é sério, é comprometido com a ciência, a gente não entende que seja uma prática para todo mundo, não é uma panaceia. Então, existem momentos de vida, então, por exemplo, uma mãe que chega para mim, que está com privação de sono, é uma mãe que não vai fazer mindfulness. Ela precisa dormir, ela precisa de relaxamento, de massagem, talvez de uma psicoterapia, antes de mais nada. Eu não vou vender para ela a minha mentoria se eu percebo que ela precisa de outra coisa mais do que mindfulness agora. Como a gente falou, como mindfulness é um treino de atenção, eu preciso estar estável, psiquicamente falando. E aí sim, Bru, no trabalho no 1 a 1, como é o nosso, a pessoa que chega, e aí é uma característica do BMT exclusivamente, eu nunca vou replicar o protocolo. Eu nunca vou, assim, chegou a pessoa e vamos, agora o tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. A gente sempre vai, os nossos instrutores são orientados para quebrar o protocolo e inovar dentro dele, sem sair da perspectiva, né, segura do modelo neurocognitivo, mas entendendo, nossa, por exemplo, Bru, eu lembro do nosso segundo encontro, a gente leu aquele livro. Eu nunca li esse mesmo livro para nenhuma outra pessoa. Porque para você, naquele momento, ele fazia sentido. Então, é o desenho, então cada pessoa que chega passa por um desenho específico de que práticas, que pesquisas que vão fazer sentido para o momento de vida que ela está passando, que é diferente do meu, que é diferente do outro. E assim a gente vai respeitosamente treinando a rede de atenção para um melhor autocuidado. Sim. E junto com isso, né, eu quero trazer um pouquinho da minha experiência quando eu conheci o Mindfulness, né? Boa. Conheci num congresso. Primeira vez que eu ouvi falar, eu estava na faculdade, no início da faculdade, e eu achei, assim, fantástico, né?
Mas eu saí da porta para fora e nunca mais fui atrás do mindfulness. Até que em 2020, início de 2020, eu não sei como, eu cheguei na casa do Horto e descobri a formação para ser treinadora de mindfulness. E aí, eu comecei a formação. E como a gente, né, também vivencia o processo, né, para aprender a conduzir, a formação ela tinha muitas práticas. E era uma tortura para mim. Era uma tortura. E a prática era uma tortura, e o que eu fazia comigo para tentar fazer a prática era uma tortura maior ainda. Porque aí eu ficava me cobrando muito. Então, vamos lá, né? Tu estava falando, né, dando um exemplo aí de uma mãe que precisa dormir e tal. Se a gente pegar um pouquinho, assim, brevemente, da compreensão, né, da neurociência, a gente vai entender o quanto que a nossa necessidade básica é ter segurança, né? É sentir que a gente pode relaxar, que a gente pode fazer algum outro investimento de energia que não na nossa sobrevivência ou na sobrevivência de alguém. Então, né, como que uma mãe vai conseguir, né, tá ali inteira para o processo que é desafiador, se daqui a pouco ela tá lá, né, pensando em todo o caos da vida que vem, né, com a maternidade, que vem com o momento ali, né, de um pós-parto e se responsabilizando pela vida de alguém. Exato. Né? Então, esse é um exemplo. O meu exemplo foi que eu estava ali, e a gente falou hoje também na minha prática aqui, né, sobre o meu processo de acelerar, para muitas vezes não entrar em contato com algumas questões emocionais, porque às vezes nem é o momento de fazer isso também, né? Mas o ponto é que eu passei por uma mudança de vida em 2020, né? Todo mundo viveu a pandemia, mas eu estava indo morar no Mato Grosso, né? Então hoje estou aqui na tua casa, no Sul, mas eu tinha acabado de parar no Mato Grosso, estava no início da pandemia, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Eu tinha recentemente perdido a minha nona, que foi uma figura central na minha vida. Eu estava trabalhando online, assim, o caos, né, que muita gente viveu. Eu tô falando isso porque aquele momento eu não tinha nada de segurança. Eu estava num lugar desconhecido, eu não sabia se eu ia ficar ali, quanto tempo, se eu ia poder sair dali ou não. Eu estava tentando continuar com a vida, mas com uma ameaça gigantesca e invisível que todos nós estávamos vivendo. Ou seja, para mim naquele momento, eu não tinha segurança para o meu sistema nervoso se desligar e dizer, ok, vamos investir energia em aprender algo aqui. Então, entrar nessas práticas me acionavam muitas questões que eu não tinha condição naquele momento de suportar para poder viver o processo das técnicas que o Mindfulness traz. E aí eu me afastei da formação. Eu me afastei, entendi que vamos finalizar essa primeira etapa aqui, não vou continuar agora. E esse Mindfulness não é para mim, não quero mais nem saber disso. Eis que passaram-se 3, 4 anos aí, e esse ano eu entrei num novo processo que hoje tive o insight aqui, né, na nossa prática também. Entrei num outro processo de vida, né? Mais organizada, estabilizada, já tinha realizado vários projetos, né, morando no Mato Grosso e tal. E eu comecei um processo de desacelerar, que veio junto com algumas questões, né, que eu já falei em outros vídeos aqui, de um adoecimento, um esgotamento emocional, e que me fizeram ter que olhar para minha saúde, ter que me reencontrar no meu eixo e também criar, né, outras partes desse eixo, ver o que fazia sentido, o que não. E aí, pá, né, quem sabe agora dá certo. E aí eu entrei em contato, né, e a gente iniciou, eu e a Clarissa, iniciamos esse processo aqui juntas, que ela tá me guiando, e que tá fazendo muito sentido agora.
porque é angustiante, é desafiador. Quero que tu fale mais sobre a aceitação, porque eu acho que é importante entender isso, né? Mas esse negócio de aceitar a experiência não é uma coisa tão legal assim. Só que agora, né, depois de toda uma caminhada, inclusive olhando para essas questões emocionais em psicoterapia, eu tô com uma condição que me dá uma sustentação para dar esse novo passo e conseguir me desenvolver através dessa ferramenta. Então foram duas experiências completamente diferentes, por isso que hoje eu tô super empolgada contando aqui, porque hoje isso está se aplicando na minha vida com leveza, com propósito, com sentido, mas teve um outro momento que não rolou. Né? E ter essa atenção, esse feeling também é importante. E quanta coisa que às vezes a gente sai fazendo achando que vai ser aquilo e que às vezes nos coloca em mais adoecimento ainda, né? Nossa, é como se você tivesse, através da tua história, contando exatamente, amarrando com aquilo que a gente falou lá no início, de como eu estou e do que eu preciso. Uhum. Né? Uma experiência de 2 momentos onde essas perguntas são respondidas de formas diferentes. Então, esse como eu estou daquela época era um que eu preciso que não era mindfulness. Uhum. E agora é diferente. E acho que talvez a pergunta que fique implícita para quem está assistindo possa ser assim, qual é o momento certo, né? Uhum. De investir como saber, nisso. né? Como saber? Sim. Como saber? Se o que eu preciso é isso. Exato. Acho que tem uma medida muito legal que é quem é que está pronto para essa prática, né? É quando você já tem uma consciência profunda, através de terapia ou não, de psicoterapia ou não, mas você tem uma consciência profunda do seu incômodo, do que não tá legal, você tá consciente disso. Por exemplo, eu não tô dormindo bem, ou eu ando muito ansiosa, ou, nossa, minha relação com os meus filhos tá muito difícil para mim, ou me sinto perdida em determinados aspectos. Então, você tem um nível de consciência daquilo que não tá legal, que tá alto, mas isso não tá alto o suficiente para te deixar completamente perdida fora do eixo. Uhum. Então, é quando você consegue ter esse discernimento de, poxa, eu já li, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já ouvi palestra, já sei como é que deveria estar sendo, mas algo está faltando, as coisas não mudam, não consigo sair do lugar. Então você se sente centrado, mas isso não te faz parar de sentir aquela dor, que pode ser várias. Teve uma pessoa que veio começar a praticar mindfulness comigo porque ela não conseguia mais ler livros. Uhum. Ela estava com, né, tecnicamente falando, estava com vício em dopamina. Então, ela estava viciada principalmente em jogos eletrônicos de celular. E então, a gente cria enfim, isso é coisas mais técnicas, mas enfim, a gente picoteia a nossa experiência atencional de forma que toda a atenção mais contínua, ela não consegue ser sustentada mais. Sim. É mais técnico, mas acho importante falar porque é aquilo que a gente falava antes. Porque, às vezes, esse comportamento, esse resultado experiencial que a gente está tendo, ele vem de um comportamento adoecido, né, que nos adoece, só que muitas vezes está sendo tratado aí com uma medicação para uma coisa que nem é. Ai, nossa, agora é TDAH. Será mesmo? Né? Será que a gente não está com hábitos, né, tóxicos, adoecidos, que estão nos viciando de outra maneira, que não vai ser aquele remédio que vai resolver se mantiver o estímulo ali? Então, isso é muito importante ser colocado. E é importante, né? Porque a gente vai educar a nossa atenção para mapear o que de fato importa. E aí, o que de fato importa pode ser completamente diferente do que o que a gente estava procurando. Então, por exemplo, exemplos bem bobos, assim, por exemplo, se eu tô com fome, não adianta você me oferecer um casaco. Se eu tô com frio, não adianta você me oferecer um prato de comida. Pode ser que eu goste, mas não vai resolver, não vai suprir a minha necessidade. Por exemplo, também, muitas mães, né? Não adianta, é o meu público principal, então os exemplos é muito daí. Então, as mães que estiverem ouvindo, espero que estejam se beneficiando dessas informações. Muitas mães, Bru, elas se sentem atoladas de informações sobre como criar os filhos com respeito. E muitas vezes elas ficam tentando fazer aquilo que os gurus da internet ensinam. O que dizer, como acolher, regulação, corregulação, e como funciona a criança, os 3 passos para, ensinando a criança a meditar, um monte de coisa. E é muito, para mim, uma riqueza sem fim
perceber que às vezes essa mãe passa a andar de bicicleta, que é uma coisa que eu nunca mais tinha feito. Ela passa a se dar o direito de voltar a dançar, voltar a ver as amigas, que não, entre aspas, não tem nada a ver com a criação daquele filho. Mas numa prática de mindfulness, ela começa a mapear, tem todo um vocabulário específico para isso, mas ela começa a mapear o que suaviza ela. E nesse mapeamento, a gente começa a se questionar como eu vou ser respeitosa com a minha criança se eu perdi de vista o meu autorrespeito, o meu tempo para mim há muito tempo. Então eu me torno mais azeda, mais ríspida, mais irritada. E aí ela vai fazer uma coisa que, entre aspas, de novo, não tem nada a ver com a educação da criança. E, entre aspas, de novo ainda, ela se torna uma mãe melhor. Então, amarrando com o que tu fala, Bru, nem sempre eu vou encontrar coisas agradáveis. Eu preciso ter muita coragem para fazer pesquisas de mindfulness, porque eu vou entrar em contato com boas e más notícias. Eu vou entrar em contato... É como se eu estivesse bolando fazer um piquenique com os meus amigos e eu abro a janela e percebo que vai chover. É uma péssima notícia. Tava todo mundo empolgado pro piquenique. Como assim? Mas já que eu sei que vai chover, eu tenho muito mais opções de como lidar com isso do que se eu simplesmente... Ai, gente, não vem parar, não vem falar de chuva. Vamos falar de coisas boas, positivas, vamos pro piquenique. A chance de dar errado é muito maior. Sim, e eu acho que isso também, né, porque às vezes vem uma angústia, porque a gente não sabe qual outra alternativa, então, né? Ah, tá, a gente estava programado para o piquenique, vai chover, o que vamos fazer agora? Não sei. E aí isso angustia também, porque a gente tem muito isso de que, eu tenho que saber o que fazer. A gente é muito treinado, né, desde de criança, assim, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que saber o que eu quero, mas as referências disso, elas não são conhecidas pra gente. E eu gostei muito quando tu usou, né, e eu acho que olhar para as mães é olhar para a natureza também. E esse maternar, né, esse ser, como é que tu fala? Ser mãe de si mesma. Ser mãe de si mesma, e isso me tocou muito, porque às vezes a gente quer cuidar do outro, seja na profissão, seja no relacionamento, seja numa amizade, mas a gente não tá conseguindo cuidar nem da gente, né? E às vezes a gente que tá precisando do casaco e tá oferecendo o casaco para quem precisa de um prato de comida. Então, identificar as nossas necessidades para daí conseguir também ver o que o outro precisa e a gente também poder estar mais cuidado, mais nutrido, mais fortificado para conseguir ajudar o outro. Porque senão vira isso aí, né, no relacionamento. A gente tá precisando de cuidado, de carinho, de dizer um não para algumas coisas, né, pra gente se cuidar, mas aí a gente vai lá, se coloca, se sobrecarrega, culpa o outro, reclama disso, reclama daquilo, só que a gente não parou para perguntar como eu estou e do que eu preciso. E às vezes o que eu preciso vai ser também, né, pedir para o meu parceiro ajuda. A parte dele, que seja feita. Exato, né? É a parte dele e dizer, e não ir lá e passar por cima dos meus limites, e não ir lá e me sobrecarregar, e conseguir ter esse tempo para sair com as amigas, para fazer o que faz sentido para ti no meio disso, né? Tem duas coisas para mim que estão aí na tua fala. Várias, mas duas principais. Primeiro, o caminho do modo pesquisa. Então, o mundo nos educa para certo e errado. E a gente cava dentro do mindfulness um caminho do meio, que é um caminho que sustenta o não saber, que promove pesquisa porque sustenta essa curiosidade. Então, o que de fato eu estou sentindo? Onde no meu corpo? Não é uma curiosidade analítica, explicativa. Eu acho que porque na minha infância... Isso é uma coisa que a gente faz em terapia. No mindfulness, a gente pergunta algo que me ajuda a chegar em respostas de pesquisa aqui e agora. Onde no meu corpo isso está acontecendo? Nossa, bem na hora que eu falei aquilo, me deu uma vontade de gritar. Nossa, meu coração acelerou. Nossa, eu tô agora falando contigo, percebi que minha boca secou. Então, a experiência do corpo, ela vai ficando em primeira
ela vai passando na frente de todas as outras experiências. E eu vou abrindo um campo de sustentar a minha curiosidade. Por que que eu quero que o meu filho durma de uma vez e quero dormir? Porque geralmente a gente chega a respostas rápidas por não sustentar esse não saber. Então eu sou uma péssima mãe. Sou mãe, não quero estar com meu filho, quero que ele durma de uma vez. Então quando eu abro esse campo de sustentar o não saber, eu passo a criar mais espaço de pesquisa. E aí vem uma habilidade muito mindful, que é flexibilidade cognitiva. Que é quando eu abro, então, um leque de opções que parecia não existir para resolver o meu problema. Então, falou da tua experiência pessoal, vou falar um pouco da minha. Eu morei em São Paulo quando eu me tornei mãe, e a minha família toda aqui do Sul. Então, eu me senti muito só. Eu tive depressão depois que a minha filha nasceu. E no momento que eu estava em depressão, quando a gente está passando por momentos muito difíceis, a gente tem uma constrição de flexibilidade cognitiva. Então é um momento que você pensa assim, não tenho o que fazer. Eu tô sozinha nessa situação e não tem saída, porque meu marido trabalha aqui, nosso trabalho tá aqui, minha filha estuda aqui, a gente já mora aqui, minha casa tá aqui, tá tudo aqui, eu não tenho para onde ir, não tem solução. Com a prática de mindfulness que eu comecei a fazer nessa época, junto com psicoterapia, eu comecei a sair da depressão e a flexibilidade cognitiva ela vai aumentando. Então, quando você começa a ver, primeiro, aceitar como é que tu tá, aceitar que não tá legal, ao invés de dizer, vamos pra frente, tá todo mundo passando por isso e vamos. Não, você, peraí, não tá legal, tá muito grande esse monstro pra mim. E você, quando assume, quando valida isso, essa é a parte que tu tá falando, né, que nem sempre é gostoso. Sim. Eu assumo, eu percebo, cara, tá muito desconfortável. Não tem como ser gostoso isso. Ao mesmo tempo, que bom, né, que você finalmente descobriu. E eu acho que aqui, eu não queria te interromper na tua construção, mas é que eu acho que aqui cabe a gente ir um pouquinho e explicar o que é essa aceitação, né? Porque eu acho que tem muita gente que daqui a pouco escuta isso e pensa assim, nossa, aceitar, então tá, então é isso aí, deu, não tem mais o que fazer, vamos aceitar que é isso aí, pronto, fim de jogo. Mas não é nesse sentido, né, Clarissa? Isso, perfeito. É uma aceitação no sentido da validação. Nosso exemplo do piquenique é assumir, vai chover. Então, é uma aceitação no sentido de que eu crio um espaço interno para validar, para assumir a minha experiência como ela estiver sendo. Então, eu não vou aumentar, eu não vou diminuir, eu não vou inventar, eu não vou evitar, ou eu vou perceber que eu estou querendo evitar, ou que agora eu preciso evitar porque eu não tenho como dar conta, mas eu vou basicamente me contar a verdade. É abrir um espaço de tolerância amorosa que me permita dizer a verdade. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo inveja, eu tô me comparando, eu não tô pronta, eu tô morrendo de vergonha, eu tô com calor, eu tô com fome. É eu aprender a me contar a verdade, porque o mundo nos ensina a mentir. Então, é melhor que você sofra do que você cause qualquer tipo de desconforto para fora. Então a gente vai ter essa coragem de inverter um pouquinho o jogo e dizer, eu sinto muito se eu te trouxe desconforto, mas o meu compromisso é ser verdadeira comigo. E aí, esse é o espaço de aceitação. A Tara Brach tem esse livro, Aceitação Radical, a gente trabalha muito ele na mentoria, e ele é um livro que nos inspira a esse lugar de sustentar um pouquinho mais a nossa validação daquilo que a gente não gosta, não aprova, não entende, e essa aceitação não vai fazer com que a gente goste e ache legal, mas vai nos trabalhar para a gente se contar mais a verdade. Então, só quando eu me conto a verdade é que eu posso ter ingerência para cuidar de fato daquilo que eu preciso. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que o corpo? Amém. Então, mindfulness tem até um artigo bem famoso que chama Mindfulness Starts from the Body. Então, mindfulness começa pelo corpo. Se a gente olhar os estudos, agora a bióloga vem, né? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos aceitar ela. Vamos aceitar ela. Ela emergiu agora. Então, se a gente olhar os estudos sobre desenvolvimento motor, e, enfim, de várias espécies, não só a espécie humana, a gente vê que a motricidade, ela é o primeiro aprendizado complexo do corpo. E é a partir da motricidade que todas as habilidades de neurocognição e de emoção, maturidade emocional, regulação emocional, elas partem da motricidade do corpo.
Então, a primeira experiência emocional que eu tenho, e todas as outras, é sempre uma experiência física. As emoções e os pensamentos não acontecem ao redor da gente. Elas acontecem dentro do corpo. A gente significa essas emoções, processa elas numa esfera racional, mental, reflexiva, mas o lugar onde elas acontecem a gente até usa essas expressões, né? Tô com um nó na garganta, tô com borboletas no estômago, tô com frio na barriga. Sim. Porque é o lugar onde as emoções acontecem. Então, no Mindfulness, a gente treina as habilidades no corpo, porque as pesquisas apontam que uma vez que o corpo aprende, a nossa mente e as nossas emoções são capazes de lidar com essa mesma nova habilidade. Então, por exemplo, freio inibitório. Eu aprendo a pausar uma movimentação no meu corpo. Ou eu aprendo a não me mexer durante uma prática. Ou eu aprendo a fazer algum movimento desacelerado e gentil. Então, a minha mente fica lutando enquanto eu faço isso. Por que você está fazendo essa porcaria? Vai fazer algo útil da vida, né? E o meu corpo, ele vai ensinando para minha mente que é possível desacelerar, que é possível aprender novos formatos gentis de vestir uma meia no meu pé, de escovar meu dente. Ele começa a ensinar a minha mente que é possível travar, por exemplo, um processamento de informações que vão me levar à ansiedade. Então, no primeiro pensamento que eu tenho, mais ansiogênico, eu aprendi no corpo a frear. Então, a minha mente, ela freia também. E vai desautomatizando esses processos. Então, a corporeidade é um princípio de mindfulness. Que tu fala do corpo, né? É muito interessante. Eu tô aqui lembrando de um livro. Depois a gente vai indicar esses livros no final também. Ótimo. O corpo guarda as marcas. Esses dias eu falei, o corpo guarda as mágoas. E eu achei que fez bastante sentido também. Foi trocadilho bom. Né? Foi. Porque ele explica todo esse processo, né? O quanto o nosso corpo, ele é o que a gente tem, né? É o que tu tá falando. As coisas acontecem fora, mas elas acontecem pra gente porque acontecem dentro. Isso. Então, essas experiências, e nós temos receptores, né? A nossa pele é o maior órgão de sentido que a gente tem, né? Então, a gente tem receptores que captam o perigo, a segurança, os estímulos externos, o olhar de uma pessoa, o tom de voz, e vai conectando lá dentro, né? Com experiências passadas, com marcas, e isso tudo vai ficando impresso no nosso corpo. Então eu gosto de pensar assim, tipo, esses dias eu falei num outro contexto também que eu vejo assim que o nosso corpo ele é mais ou menos como um papel, onde as coisas são impressas ali, né? E quando a gente aprende a ler o nosso corpo, a gente decodifica mensagens. E como tu falou, né, assim, sem ser consciente, a gente também tá desenvolvendo, treinando, né, hipertrofiando áreas do nosso cérebro que nos ajudam a frear em alguns momentos, a dar uma pausa ao invés de reagir instintivamente, limbicamente, e conseguir pensar para tomar uma decisão, né? E aí, outro ponto que eu queria chegar do que tu falou, é que é muito curioso, né, e aquilo que tu disse antes, quem que a gente vai buscar para nos guiar nesse processo? Porque se a gente abre a internet, tem tudo que é técnica. Agora você respira, agora você solta, faz assim. E se isso vem sem um processo para que a gente consiga significar na nossa vida, de novo, isso traz mais sofrimento e não vai fazer sentido nenhum, né? Porque às vezes, ao invés de tu conseguir frear com a técnica uma crise de ansiedade, às vezes tu vai entrar num processo ansioso por conta de tudo isso que foi mal colocado ali, né? Então, a escola de Mindfulness BMT Brasil, por exemplo, é uma escola que forma instrutores dentro do modelo neurocognitivo de Mindfulness. Ela não é a única, mas eu quero trazer ela, porque ela é a que eu faço parte, como um exemplo de um ambiente onde quem busca Mindfulness vai acessar por ter a certeza de que ali tem profissionais qualificados. Se você nunca praticou Mindfulness, não é o momento de abrir um aplicativo de meditação e ver ali um estilo de meditação X, porque ele pode, ao invés de trazer benefícios, como a Bruna falou,
pode te fazer entrar em contato com uma experiência que você não está pronto para lidar. Então, principalmente, se a gente fala em crianças, tem a história da a respiração da borboleta, inspira e solta. Tem a ativação do nervo vago, tem a ativação do sistema parasimpático. Pode gerar regulação emocional? Pode. Mas pode piorar muito essa criança. Porque, às vezes, como a raiva, por exemplo, é uma emoção do movimento, essa criança em estado de raiva, ela nunca deve ser levada a uma meditação para se acalmar. Isso funciona para ela como um cala-boca, como um silenciamento. Isso não ajuda ela a completar essa curva para que ela saiba como ir da raiva à calma. Ela só aprende a reter. E isso vai ficar no corpo. Então, uma criança com raiva é uma criança que precisa deitar no chão e brincar de bicicletinha, precisa bater numa almofada, ela precisa saber trazer essa movimentação para o corpo e depois ela vai se regular através de uma prática mais suavizadora, enfim. Isso que tu tá falando, assim, eu vou estender um pouquinho para falar do adulto e falar um pouco do processo de terapia, aqui brevemente, né? Porque eu tô aqui pensando no meu público também, né? Que são os casais. E é muito curioso, assim, que tem muitos casais que dizem assim, ai, nossa, a gente vai pra terapia e vai brigar, e daí vai fazer o quê? Ótimo, né? Um profissional preparado para atender, ele quer ver como que acontecem as brigas. Mas isso não é para deixar o casal se destruir ali. É para conseguir entender a dinâmica e conseguir sintonizar com esse casal. Então, se a gente pensar num rádio, né, tu bota lá, tu aperta no botão ou tu gira, e ele vai buscar onde é que está a próxima frequência para sintonizar, é tipo isso que acontece na regulação emocional. Então, tanto na criança quanto no adulto, uma energia que ela precisa ser externalizada, ela precisa ter vazão para isso. Então não vai, ai, calma, não fica assim. Não, precisa ficar assim. Vamos entender o que está acontecendo, o que essa raiva está te falando. Vamos manifestar esse corpo dessa maneira. Óbvio que não é destruindo o outro, que não é se autodestruindo, mas é podendo dar um contorno e aceitar, legitimar que isso é um processo da nossa natureza humana. Para daí, né, depois que isso tem uma vazão, a gente poder se conectar com as outras emoções que estão ali por baixo, né? Perfeito. E aí eu estava até pensando assim, né, em trazer um exemplo muito real do aqui e agora, e aí eu não sei. Depois você me diz se você vai deixar isso na edição, né? Tá. Percebendo, né? Então, assim, eu sou mãe e eu tenho que buscar minha filha na escola. E eu tenho um horário para isso. E é muito interessante perceber que eu fui do estado de total relaxamento e entrega aqui na nossa conversa para um estado que foi me tensionando. Agora que você estava falando, eu percebi que por algum motivo a minha atenção não estava mais focada como estava no início. Eu comecei a perceber desde aquela hora que a minha boca estava secando, o meu corpo começou a me indicar algumas sensações de desconforto. Então, o meu corpo começou a me mostrar um desconforto relacionado à sensação de tempo. Será que eu tenho que sair correndo buscar minha filha? Então, é uma sensação de ser muito fiel ao que a gente está sentindo e saber como é que eu externalizo isso. Porque pode ser sobre um fim de um vídeo, de uma conversa, pode ser sobre um fim de uma relação. Por isso que eu estou fazendo um pouco do link com os casais. Porque às vezes você tem um tratado sobre o porquê que é muito importante você estar com essa pessoa. Assim como porquê que é tão importante eu permanecer nesse vídeo, nessa conversa, mas algo me indica uma emergência. Que no meu caso, o meu corpo me trouxe, e eu entendo mentalmente que eu estou preocupada com o horário da minha filha, mas que poderia ser outra coisa. A pesquisa é, a partir do momento que meu corpo indica desconforto, qual é a melhor forma, então, de comunicar e de lidar com o fim ou com o início das coisas, com o meu limite, com o meu conforto. E é isso. Acho que é um exemplo muito do que eu estou vivenciando agora e que talvez seja bem aplicado. Muito interessante. E o quanto, né, que todo esse teu conhecimento e a prática do mindfulness te ajuda a conectar com isso e não simplesmente ignorar e tudo mais. Exatamente.
Vamos só mostrar aqui esse livro, então, pode ser? Vamos, Para claro. deixar de sugestão, o outro depois Depois a gente mostra. eu coloco. Tem vários para mostrar de sugestão. Esse aqui, então, é um livro da Tara Brach. É um livro para quem está na pegada de entrar em contato com a sua própria compaixão. Quem está no momento de alguma dificuldade, algum desafio, a Tara vai trabalhar exatamente com essa parte onde a compaixão te ensina a sustentar momentos de desafio, né? Então, se chama Aceitação Radical. Ele é originalmente em inglês, mas tem a tradução. Esse é o próximo livro que eu vou ler, depois eu conto para vocês e deixo aqui também na descrição do vídeo o livro que eu falei, né? O Corpo Guarda as Marcas ou as Mágoas. Boa. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, muito Bru. obrigada, Clarissa. Adorei estar aqui. E é isso. Volte sempre, Bruna. Obrigada, obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Adorei.